Para tirar mais dúvidas sobre o avanço do novo coronavírus, a gente recebe aqui no estúdio a médica Valéria Paz, que integra a Sociedade de Infectologia do Distrito Federal. Obrigada pela presença, Valéria. A gente pergunta assim, é o primeiro caso no Brasil, não é um caso de epidemia, é a primeira vez que a gente vê esse vírus aqui, mas as pessoas ficam preocupadas pelo histórico dele, que a gente acabou de mostrar. O que significa de fato essa chegada aqui? O que muda para a gente com esse primeiro caso de coronavírus no Brasil? Bom, a gente já sabia, né, que seria muito difícil, né, evitar essa chegada do coronavírus, porque o fluxo de pessoas hoje é muito intenso, né? Hoje em dia, por meio principalmente do transporte aéreo, é muito rápido você chegar daqui para a Europa, para várias partes do mundo. Né? É o que a gente tem que manter neste momento, primeiro manter a tranquilidade, né? E implementar as medidas que estão sendo orientadas, né, pelo Ministério da Saúde de contenção desse vírus, para a gente evitar a transmissão. E nesse caso a gente vai ter benefício tanto para o coronavírus quanto para outros vírus respiratórios que já são de circulação nacional. A gente sabe que o influenza, né, é um vírus que todo inverno, né? Então essas medidas de prevenção são as mesmas, então a gente tem que lançar a mão delas o máximo possível. A gente já falou um pouco sobre o assunto, mas eu queria aprofundar agora. O vírus tem se espalhado em países onde há inverno, em países frios. Chegou agora ao Brasil, né, o primeiro país aqui da América Latina. Isso pode mudar a situação do vírus? A gente não sabe, né? O ministro da Saúde comentou esse assunto, qual vai ser o comportamento do vírus aqui. No momento nós estamos na estação do verão, né? Mas a temperatura tende a cair, né? Então acho que agora é a nossa chance, né, para a gente aderir a essas medidas de prevenção. Todos os hospitais, os serviços estão se preparando, né? Porque a gente está recebendo muita informação, muita orientação desde o início, né, da epidemia. Então é o momento da gente aderir a essas medidas de prevenção mesmo. Hoje foi o primeiro dia em que foram registrados mais casos do novo coronavírus fora da China do que na própria China, né? E aí eu pergunto, existe uma tendência para que fora da China, por exemplo, aqui no Brasil, a gente veja um número maior desses casos? Como eu mencionei, esse fluxo de pessoas do Brasil para a Europa, né? Agora que a gente está tendo bastante caso na Itália, né? Então, esse fluxo de pessoas é muito intenso, é mais intenso do Brasil para a Europa do que era do Brasil para a China, né? Mas, por outro lado, a gente já está implementando várias medidas, né? Os hospitais já estão providenciando recursos, a gente já está tendo a oportunidade de conversar com os profissionais de saúde sobre higienização das mãos, sobre o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, né? E a comunidade também está tendo essa oportunidade de receber todas as informações por meio da mídia, né? Enfim, também. A gente já falou ali de como lavar as mãos, né? De usar água e sabão, usar álcool. Agora, como a gente deve tossir? Qual o procedimento que a gente deve ter? Essa etiqueta respiratória que ele mencionou, né? Da tosse, né? A etiqueta da tosse. Essa etiqueta da tosse é uma terminologia assim, que é antiga, né? Mas que é nossa chance também, novamente, de reforçar isso, né? Então, por exemplo, são medidas para que uma pessoa que esteja já com sintomas respiratórios evite uma transmissão para quem está próximo, quem está à sua volta. Né? Então, por exemplo, intensificar a higienização das mãos. Então, essa pessoa pode usar o álcool gel. O álcool é muito fácil de transportar, você pode levar na bolsa, por exemplo. Né? Você, ao invés de tossir na sua mão, ou você utilizar um lenço de papel descartável, jogar fora imediatamente, ou, se for inevitável, usar o cotovelo também, né? Você evitar de visitar uma pessoa que seja gripada, não deve visitar crianças, idosos ou visitar doentes no hospital, né? Claro que eu quero reforçar que a gente não deve discriminar essas pessoas, porque justamente elas precisam receber cuidados, né? Mas o que eu quero mencionar é que isso é possível ser feito evitando uma transmissão para quem está próximo, né? É uma prevenção. E quando você fala de pessoas mais idosas, né? Eu lembro que tem uma informação de que o maior número de pessoas com a doença são idosos. Tem alguma informação se existe um público mais suscetível a esse novo coronavírus ou não? O maior número de casos foi em adultos, né? E a maior mortalidade que foi nos idosos ou pessoas que já tinham uma condição de saúde mais fragilizada. Então, os idosos muitas vezes já têm outras comorbidades, já têm hipertensão, diabetes, neoplasias, já têm a saúde mais frágil. Então, isso justifica que a mortalidade seja maior. Na China, é interessante a gente observar que uma proporção pequena de casos ocorreu em crianças. A gente não sabe ainda muito exatamente qual foi o motivo. Existe um período de incubação no vírus, né? É de até 14 dias. Durante esse período, esses 14 dias, é possível transmitir a doença?
Isso é uma grande questão que a gente precisa estudar muito bem agora. Né? Aparentemente, a transmissão, a gente já sabe que quem está doente, quem está com sintomas, transmite esse vírus. E agora a gente está aprofundando se essa transmissão acontece ainda um pouco antes desses sintomas aparecerem. Então, essa é uma informação que precisa ser estudada, precisa ser aprofundada. Na Itália, eles estavam testando, né, pessoas assintomáticas, talvez eles tragam alguma informação a mais para nós. A gente estava falando de público-alvo e há pouco você citou que quase não tem muito registro do novo coronavírus em crianças. E a gente sempre ouve perguntas de pessoas que querem saber, pergunta lá tal coisa, a gente recebeu assim, olha, tem um grupo de mães que está meio desesperado, querendo tirar filho da creche. Não é motivo para pânico, né? Pelos sintomas clínicos, pela apresentação dos sintomas, não é possível diferenciar o coronavírus de outros vírus respiratórios. Então, neste momento, a pista que nós temos é a procedência dessa pessoa. Se ela viajou para um desses países onde está acontecendo a transmissão ou se teve contato com uma pessoa doente que viajou, né? Então, assim, numa creche aqui em Brasília mesmo, nós não tivemos ainda casos confirmados, então não vejo nenhuma preocupação para as mães, né? E também as creches geralmente recomendam que alguma criança que esteja assintomática que não vá para a creche, né? É por isso. Para terminar rapidamente, viaja para a Itália ou não? Com a passagem marcada para a Itália, eu vou ou não vou? Depende do que você vai fazer lá, né? Assim, talvez se for uma viagem que não dê para desmarcar algum compromisso muito importante, talvez você possa ir, mas tomar todas as precauções. Mas se for uma viagem de férias que dê para aguardar um pouquinho, talvez você vai aproveitar melhor, porque nem os pontos turísticos estão funcionando, né? É prevenir, né? Ok, doutora Valéria, muito obrigado pela presença da senhora aqui com a gente no Repórter Brasil. Obrigada de verdade. Eu que agradeço.